Você está orando errado. E enquanto você ora desse jeito, o seu dinheiro continua travado. Eu sei que isso dói ouvir. Eu sei que você já tentou de tudo. Você já orou, já jejuou, já clamou, já chorou de madrugada pedindo provisão. Mas o dinheiro não chega. A conta não baixa. O boleto continua vencido. O cartão segue estourado. E você começa a achar que Deus te esqueceu, que você não é digno, que a provisão é para todo mundo, menos para você. Mas eu vou te dizer uma verdade que vai soar polêmica, que vai mexer com tudo que você aprendeu. O problema não é Deus. O problema não é a tua fé. O problema não é que você pecou demais ou falhou demais. O problema é que existe um erro gravíssimo. Um erro tão sutil, tão profundo, tão enraizado na forma como você foi ensinado a usar o Salmo 23, que esse erro virou uma porta trancada entre você e o dinheiro que deveria estar fluindo na tua vida agora mesmo. O Salmo 23 não é o que te ensinaram. Não é só aquele texto bonito de velório. Não é só conforto emocional para quando você está triste. O Salmo 23 é um código financeiro espiritual. É uma chave mestra que abre portas financeiras que estão emperradas na tua vida há anos. Mas essa chave precisa ser girada do jeito certo. E se você gira errado, a porta não abre. Ela range, ela balança, mas não abre. E você continua do lado de fora, quebrado, endividado, sufocado, achando que o problema é você. Mas não é você. É o método. É a postura. É a forma como você foi condicionado a pedir quando deveria estar decretando, a implorar quando deveria estar tomando posse, a suplicar quando deveria estar ativando autoridade. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente onde está o erro. Eu vou te ensinar a corrigir isso. Eu vou te revelar como ativar o Salmo 23 da forma certa, para que o dinheiro comece a se mover na tua direção. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso do teu compromisso, porque isso não é um vídeo qualquer. Isso não é motivação barata. Isso não é enrolação espiritual. Isso é um protocolo de desbloqueio financeiro progressivo. E protocolo se segue do começo ao fim. Se você sair antes do final, você perde a parte mais importante. Você perde o momento exato em que a ativação acontece, porque o desbloqueio financeiro que você tanto precisa não está no começo do vídeo, está no final. Está na conclusão ritualística, está no decreto completo. E se você pular isso, se você sair no meio achando que já entendeu tudo, a porta range, mas não abre. O dinheiro se move, mas não chega até você. Então eu preciso que você fique até o final. Desliga as notificações, coloca no modo avião se for preciso, silencia o mundo. Porque o que você vai ouvir aqui, se você realmente aplicar, vai mudar a tua vida financeira para sempre. Eu não estou prometendo milagre instantâneo. Eu estou prometendo desbloqueio real, progressivo e concreto. Mas só se você ficar até o final. Só se você ouvir cada palavra. Só se você ativar o protocolo completo. Agora me faz um favor. Vai lá nos comentários e escreve: Eu creio. E coloca o teu primeiro nome. Só isso. Eu creio e o teu nome. Isso não é superstição. Isso não é brincadeira. Isso é você declarando que está pronto para receber a verdade. Que você está abrindo a tua mente e o teu coração para que a provisão entre. Porque enquanto você estiver duvidando, resistindo, questionando, a porta não se move. Mas quando você declara, eu creio, algo quebra no espiritual. A resistência recua. A dúvida perde força, e o caminho começa a se abrir. Então vai lá agora. Pausa se precisar. Escreve eu creio e o teu nome. E depois volta aqui. Porque a partir de agora, cada frase que eu vou falar é uma peça do quebra-cabeça financeiro que está faltando na tua vida. E quando você juntar todas as peças, quando você entender o quadro completo, a provisão vai começar a se manifestar. Não por mágica, mas por ativação espiritual correta, por decreto com autoridade, por você finalmente entender quem você é e do que você tem direito.
Então respira fundo, foca e vem comigo até o final. Você está orando errado, e enquanto você ora desse jeito, seu dinheiro continua travado. Não é falta de fé. Não é porque Deus não te ouve. É porque existe um erro tão sutil, tão profundo, tão enraizado na forma como você foi ensinado a usar o Salmo 23, que esse erro virou uma porta trancada entre você e a provisão financeira que deveria estar fluindo na sua vida agora mesmo. E o pior, ninguém te contou isso. Ninguém te alertou. Você repete o Salmo 23 do jeito que aprendeu, com o coração apertado, pedindo, implorando, torcendo para que algo mude, mas o dinheiro não chega. A conta não baixa. O boleto continua vencido. O cartão segue estourado. E você começa a achar que o problema está em você, que você não merece, que sua fé é fraca, que Deus esqueceu do seu nome. Mas a verdade é outra. A verdade é que o Salmo 23 não é uma oração de súplica. O Salmo 23 é um decreto financeiro. É uma chave mestra espiritual que abre portas financeiras que estão emperradas na sua vida há anos. Só que essa chave precisa ser girada do jeito certo. E se você girar errado, a porta não abre. Simples assim. Eu vou te mostrar exatamente onde está o erro. Vou te ensinar a corrigir isso agora, neste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Se você sair daqui antes do final, você vai perder a parte mais importante. Você vai perder o momento exato em que a ativação financeira acontece. Porque isso não é um vídeo qualquer. Isso não é motivação. Isso não é enrolação. Isso é um protocolo espiritual de desbloqueio financeiro progressivo. E protocolo se segue do começo ao fim. Se você pular etapas, se você sair no meio, o processo não se completa. A porta range, mas não abre. O dinheiro se move, mas não chega até você. Então eu preciso do seu compromisso agora. Fica até o final. Desliga as notificações. Coloca no modo avião se for preciso. Porque o que você vai ouvir aqui vai mudar a forma como você vê dinheiro, provisão e prosperidade para o resto da sua vida. E se você realmente quer que o dinheiro destrave, você precisa ouvir cada palavra que eu vou falar. Agora me faz um favor. Vai lá nos comentários e escreve "Eu creio" e coloca o seu primeiro nome. Só isso. Eu creio e o seu nome. Isso não é superstição. Isso não é brincadeira. Isso é você declarando que está pronto para receber o que vai ser revelado aqui. É você abrindo a sua mente e o seu coração para que a verdade sobre dinheiro e provisão entre. Porque enquanto você estiver duvidando, resistindo, questionando, a porta financeira não se move. Mas quando você declara "Eu creio", algo muda no espiritual. A resistência quebra, a dúvida recua, e o caminho começa a se abrir. Então vai lá agora. Escreve "Eu creio" e o seu nome. E depois volta aqui, porque a partir de agora, cada frase que eu vou falar é uma peça do quebra-cabeça financeiro que está faltando na sua vida. Você conhece essa sensação? Aquela sensação de acordar de madrugada com o peito apertado, lembrando da conta que vence amanhã, e o dinheiro não está na conta. Você vira para o lado, tenta dormir de novo, mas não consegue. Porque a pressão financeira não te deixa em paz. Ela está ali, o tempo todo, como um peso invisível que você carrega nas costas. Você olha para o celular e vê as notificações do banco. Saldo insuficiente. Limite ultrapassado. Você nem abre mais porque já sabe o que vai encontrar. Vermelho. Sempre vermelho. E aí vem a vergonha. A vergonha de não conseguir pagar o aluguel no dia certo. A vergonha de pedir dinheiro emprestado de novo. A vergonha de olhar para os seus filhos e não ter como dar o básico que eles merecem. E você começa a se sentir pequeno, fracassado, invisível. Como se o mundo inteiro estivesse andando para frente e você ficou preso num buraco financeiro que só aumenta. Eu sei exatamente como é. Eu sei como é ter que escolher entre pagar a luz ou comprar comida. Eu sei como é ficar devendo parcelas do cartão de crédito e ver os juros devorando o pouco que sobra.
Eu sei como é evitar atender ligações de números desconhecidos porque você sabe que é cobrança. Eu sei como é fingir que está tudo bem quando alguém pergunta como você está, mas por dentro você está se afogando. E o pior de tudo é que você tentou, você orou, você jejuou, você clamou. Você repetiu o Salmo 23 dezenas, centenas de vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas continua faltando. Continua faltando dinheiro para pagar o básico. Continua faltando dinheiro para sair do sufoco. Continua faltando dinheiro para respirar. E aí você começa a achar que Deus não te ouve, que você fez algo errado, que você não é digno, que a provisão é para todo mundo, menos para você. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai parecer dura, mas é a verdade. O problema não é você. O problema não é sua fé. O problema não é que Deus te abandonou. O problema é que você está usando a chave certa na fechadura certa, mas está girando para o lado errado. O Salmo 23 é a chave. A provisão financeira é a porta. Mas se você gira a chave com a mão de mendigo, a porta não abre. Ela range, ela balança, mas ela não abre. Porque mendigo pede, mendigo implora, mendigo torce. E enquanto você estiver nessa postura de súplica desesperada, de "Ai, Senhor, me ajuda", de "Por favor, faz alguma coisa", você está dizendo para o universo espiritual, você está declarando com a sua boca e com a sua energia que você não tem, que você está em falta, que você está em carência e carência atrai mais carência. Falta atrai mais falta. Desespero atrai mais desespero. Você precisa entender isso agora. O erro fatal que está travando o seu dinheiro é esse. Você foi ensinado a orar o Salmo 23 como se você estivesse pedindo favor. Como se você estivesse batendo na porta do céu, esperando que alguém tenha pena de você e jogue uma moeda. Senhor, Tu és o meu pastor, então por favor não deixa faltar nada para mim. Você ouve a diferença? Você sente a energia disso? É súplica, é desespero disfarçado de fé. E eu não estou dizendo que você não pode pedir ajuda. Eu não estou dizendo que Deus não responde súplicas, mas eu estou te dizendo que o Salmo 23 não foi escrito para ser uma súplica. O Salmo 23 foi escrito como um decreto, como uma declaração de posse, como uma afirmação de quem você é e do que já pertence a você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é um pedido, isso é uma verdade sendo proclamada. É você tomando posse do que já foi prometido. É você ativando a provisão que já existe no espiritual, mas que precisa se manifestar no natural, no seu bolso, na sua conta bancária. Deixa eu te explicar com uma imagem bem simples. Imagina que você é filho de um homem rico. Ele tem uma fortuna. Ele tem terras, empresas, dinheiro guardado. E ele deixou tudo isso para você na herança. Está registrado. Está escriturado. Está garantido. Mas você nunca vai até o cartório tomar posse. Você nunca assina os papéis. Você nunca declara, isso é meu. Ao invés disso, você fica na porta da casa do seu pai, batendo e implorando. Pai, será que você pode me dar um pouquinho? Será que você pode me emprestar alguma coisa? Enquanto a fortuna inteira já tem o seu nome. Você entende a loucura disso? Você entende o absurdo? É exatamente isso que acontece quando você ora o Salmo 23 como súplica. Você está pedindo o que já é seu. Você está mendigando provisão enquanto a mesa já está preparada. Você está implorando por dinheiro enquanto a porta financeira só está esperando você girar a chave do jeito certo. E eu sei o que você está pensando. Mas eu preciso ser humilde. Eu não posso chegar exigindo de Deus. E eu concordo. Humildade é fundamental. Mas humildade não é mentalidade de mendigo. Humildade não é você viver em carência eterna achando que isso te faz mais santo. Filho não pede mesada como favor. Filho declara a herança. Filho toma posse do que o pai já garantiu. E o Salmo 23 é a declaração de que você é filho, de que você não está abandonado, de que você não está desamparado, de que o pastor provê, sempre proveu, sempre vai prover,
Mas a provisão precisa ser ativada com autoridade, não com desespero. Então, a partir de agora, você vai parar de pedir e vai começar a decretar. Você vai parar de implorar e vai começar a tomar posse. E quando você fizer essa mudança, você vai sentir a diferença na sua própria voz. Você vai sentir a energia mudar. E o dinheiro vai começar a se mover. A diferença entre súplica e decreto é a diferença entre ficar na porta batendo e empurrar a porta com autoridade. Súplica é quando você diz: Senhor, será que o Senhor poderia abrir essa porta para mim? Por favor, eu preciso tanto. Decreto é quando você diz: esta porta se abre agora, em nome da promessa que me foi dada. Você sente a mudança de postura? Você sente a mudança de energia? Na súplica, você está esperando que alguém faça por você. No decreto, você está tomando posse do que já é seu por direito espiritual. E isso não é arrogância. Isso não é prepotência. Isso é você entendendo quem você é. Isso é você entendendo que a promessa de provisão não depende do seu merecimento. Não depende de você ser perfeito. Não depende de você estar sem pecado. A promessa depende de quem fez a promessa. E quem fez a promessa foi Deus. E Deus não mente. Deus não engana. Deus não promete e deixa na mão. Então, quando você declara o Salmo 23 com autoridade, você não está mandando em Deus. Você está concordando com o que Deus já disse. Você está alinhando a sua boca, a sua mente, o seu coração com a verdade espiritual que já existe. O Senhor é o meu pastor. Isso não é um talvez, isso não é uma esperança, isso é um fato. Nada me faltará. Isso não é um pedido. Isso é uma certeza. E quando você proclama isso com convicção, com firmeza, com fé genuína, você ativa no espiritual uma força que começa a remover os bloqueios financeiros que estão impedindo o dinheiro de chegar até você. Porque o bloqueio não está no céu. O bloqueio está na sua mente. O bloqueio está na forma como você foi condicionado a acreditar que você não merece, que você não é digno, que Deus vai te dar só o suficiente para sobreviver, mas nunca o bastante para prosperar. Essa mentalidade de escassez é uma mentira que foi plantada na sua cabeça. E enquanto você acreditar nela, você vai continuar atraindo escassez. Porque você atrai aquilo que você decreta. Você atrai aquilo que você confessa. Você atrai aquilo que você acredita no fundo do seu coração. Se você acorda todo dia repetindo na sua mente: eu nunca tenho dinheiro, eu sempre estou quebrado, eu nunca consigo sair dessa. Adivinha o que você está fazendo? Você está decretando pobreza. Você está ativando a porta da falta. Você está abrindo caminho para mais dívida, mais sufoco, mais desespero. Mas quando você muda o decreto, quando você começa a declarar com a sua boca: nada me faltará, a provisão está liberada, o dinheiro está se movendo em minha direção agora. Você inverte o fluxo. Você quebra o ciclo. Você começa a atrair provisão, ao invés de carência. E isso não acontece da noite para o dia, mas acontece progressivamente, consistentemente, desde que você não desista no meio do caminho. Agora eu vou te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o Salmo 23. Você sempre ouviu esse salmo em velórios, em momentos de consolo, em situações de dor. E por causa disso, você foi condicionado a acreditar que o Salmo 23 é só sobre conforto emocional, sobre paz, sobre descanso espiritual. E sim, ele traz tudo isso. Mas o Salmo 23 é muito mais do que isso. O Salmo 23 é um código financeiro espiritual. É uma chave mestra que abre as portas financeiras que estão trancadas na sua vida. Cada versículo, cada frase, cada palavra foi estrategicamente colocada ali para ativar provisão, abundância e desbloqueio. Mas você nunca foi ensinado a ler dessa forma. Você nunca foi ensinado a aplicar o Salmo 23 na sua conta bancária, no seu cartão de crédito, nas suas dívidas
no seu salário. Você foi ensinado a usar o Salmo 23 para acalmar o coração, mas não para movimentar dinheiro. E é exatamente por isso que você continua quebrado espiritualmente alimentado, mas financeiramente vazio. Vamos começar pelo primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo não está falando só de paz interior. Esse versículo está falando de provisão material. Nada me faltará significa que você não vai ficar sem dinheiro para pagar o aluguel. Não vai ficar sem dinheiro para comprar comida. Não vai ficar sem dinheiro para colocar gasolina no carro. Nada me faltará é uma declaração financeira direta. É Davi dizendo: eu tenho um pastor que provê, e enquanto eu estiver debaixo desse pastoreio, a falta não tem permissão para entrar na minha vida. Mas olha só, isso só funciona se você decretar, se você acreditar, se você tomar posse dessa verdade. Porque se você lê "nada me faltará" e depois sai pela casa reclamando que não tem dinheiro, que tudo é difícil, que você nunca vai sair dessa, você está anulando o decreto. Você está cancelando a ativação. Você está destravando a porta e trancando de novo com a sua própria boca. Depois vem: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verdes pastos não é metáfora poética. Verdes pastos é fartura, é abundância, é provisão constante. Pasto verde é onde o gado engorda, é onde há alimento suficiente, é onde não falta nada. E águas tranquilas representam fluxo. Dinheiro é fluxo. Dinheiro precisa circular, precisa entrar, precisa se mover. Águas paradas apodrecem. Águas tranquilas, mas em movimento, trazem vida. Então, quando você declara esse versículo, você está ativando um fluxo financeiro constante e saudável na sua vida. Você está saindo do deserto financeiro onde tudo é seco, onde tudo é escasso, onde você vive no limite. E você está entrando num lugar de fartura, de provisão abundante, de dinheiro circulando de forma natural e constante. Mas, de novo, isso não acontece por mágica. Isso acontece por decreto consistente, por fé aplicada, por você parar de duvidar e começar a crer de verdade. Vamos continuar. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Muita gente lê isso e pensa que é só sobre renovação espiritual. Mas refrigerar a alma também significa restaurar a tua capacidade de enxergar oportunidades. Significa limpar a mente da ansiedade financeira que te paralisa. Significa te tirar do pânico que te faz tomar decisões erradas com dinheiro. Quando a tua alma está exausta, sufocada pela pressão das dívidas, você não consegue pensar direito. Você aceita qualquer coisa. Você se submete a qualquer exploração. Você fica vulnerável a golpes, a promessas falsas, a ciladas financeiras. Mas quando a tua alma é refrigerada, restaurada, você volta a enxergar com clareza. Você volta a discernir. E aí vem a segunda parte. Guia-me pelas veredas da justiça. Veredas da justiça são os caminhos certos. São as oportunidades legítimas. São as portas que Deus abre, não as que o desespero te empurra a arrombar. Quantas vezes você já entrou num negócio furado porque estava desesperado? Quantas vezes você já pegou um empréstimo com juros abusivos porque não tinha outra saída? Quantas vezes você já caiu em promessas de dinheiro fácil, de ganho rápido, de oportunidade milagrosa e no final só afundou mais? Isso acontece quando você não está sendo guiado pelas veredas da justiça. Isso acontece quando você está correndo sozinho, sem direção, sem discernimento. Mas quando você decreta esse versículo com autoridade, você está pedindo proteção. Você está ativando uma guia espiritual que te afasta das ciladas financeiras e te direciona para as oportunidades certas, para a porta que vai abrir, para a proposta que vai dar certo, para o investimento que vai multiplicar, para o trabalho que vai te valorizar. E isso é provisão inteligente. Não é só dinheiro caindo do céu. É você sendo posicionado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas.
E repara, por amor do seu nome, não é por causa de você, não é porque você merece, não é porque você é perfeito, é pela reputação de Deus, é pela fidelidade de Deus, é porque Deus prometeu que seria o teu pastor, e pastor que não cuida das ovelhas, não é pastor. Então toda vez que você sente que não merece, que você falhou demais, que você errou demais, lembra disso. A provisão não depende de você estar impecável. A provisão depende do caráter de quem fez a promessa. E Deus não quebra a palavra. Deus não abandona quem está debaixo do pastoreio dele. Então decreta isso agora. Decreta em voz alta se você estiver sozinho. Decreta no teu coração se tiver gente por perto. Ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. E sente a tua mente começando a clarear. Sente a ansiedade começando a recuar. Sente a direção começando a aparecer. Agora vem a parte que todo mundo conhece, mas que quase ninguém entende de verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Você já esteve lá? Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte financeira. De quando a conta está zerada e o boleto vence amanhã. De quando o nome está sujo e nenhum banco aprova. De quando você perdeu o emprego e não sabe de onde vai vir o dinheiro do mês que vem. De quando a dívida é tão grande que você não consegue nem enxergar uma saída. Esse é o vale da sombra da morte. É o fundo do poço financeiro. É aquele momento em que você olha em volta e só vê escuridão. Só vê impossibilidade. Só vê derrota. E é exatamente nesse vale que a maioria desiste. É nesse vale que a maioria larga a fé e aceita que vai viver quebrado pro resto da vida. Mas o Salmo 23 não diz que você não vai passar pelo vale. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale, você vai passar por ali. Você vai atravessar, mas você não vai ficar. Você não vai morrer no vale. Você vai atravessar. E a promessa não é que o vale vai desaparecer. A promessa é que você não vai temer. Não temerei mal algum. Medo é o que te paralisa. Medo é o que te impede de tomar decisão. Medo é o que te faz aceitar migalha. Medo é o que te mantém preso no vale mesmo quando a saída está ali na frente. Mas quando você decreta, não temerei mal algum, você quebra o poder do medo sobre a tua mente. Você recupera a coragem. Você volta a caminhar. Você sai da paralisia e entra em movimento. E movimento gera oportunidade. Movimento abre porta. Movimento atrai provisão. E por que você não teme? Porque tu estás comigo. Você não está sozinho no vale. O pastor está ali. A vara e o cajado estão ali. Vara é proteção. Cajado é direção. A vara afasta o que quer te destruir. O golpe que ia te quebrar. A dívida que ia te afundar de vez. O processo que ia te derrubar. A vara espanta. A vara protege. E o cajado te guia. Te puxa quando você está desviando. Te aponta o caminho quando você está perdido. Te dá direção quando tudo parece confuso. Então, mesmo no vale, mesmo na escuridão financeira, você tem proteção e direção. Você tem defesa e guia. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais sozinho tentando se virar. Você está sendo pastoreado. Você está sendo conduzido. E a promessa é clara. Você vai atravessar. Você vai sair do outro lado. Vivo, restaurado, com provisão. E agora vem uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo 23. E é aqui que muita gente perde o entendimento financeiro completo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Presta atenção nessa imagem. Você está no meio da guerra. Você está cercado. Os inimigos estão ali, olhando, esperando você cair, esperando você quebrar. E no meio dessa pressão toda, Deus prepara uma mesa farta, uma mesa cheia, uma mesa de provisão, na frente de quem disse que você não ia conseguir, na frente de quem riu da tua fé, na frente de quem apostou no teu fracasso. E quem são esses inimigos?
não é só gente. É a dívida que te persegue. É o banco que te negou. É a conta que venceu. É o desemprego. É a escassez. É a pressão financeira que te sufoca dia e noite. Esses são os teus inimigos. E a promessa não é que eles vão desaparecer. A promessa é que mesmo com eles presentes, a mesa está preparada. Isso significa que a provisão não depende das circunstâncias estarem perfeitas. A provisão não depende de tudo estar resolvido. A provisão não depende dos teus inimigos financeiros saírem de cena. A mesa é preparada mesmo com a dívida ativa, mesmo com o nome sujo, mesmo com o cartão bloqueado, mesmo com o banco dizendo não. Porque Deus não precisa da aprovação do banco para te prover. Deus não precisa que o teu crédito esteja limpo para abrir uma porta financeira. Deus prepara a mesa em território inimigo. Deus faz chegar provisão por caminhos que ninguém esperava, por oportunidades que ninguém previu, por portas que estavam invisíveis até o momento certo. E quando o dinheiro chega, quando a provisão se manifesta, os teus inimigos ficam parados, assistindo, incrédulos, sem entender como você conseguiu, sem entender de onde veio. Porque eles estavam apostando no teu colapso, mas Deus te sustentou. Depois vem, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unção na cabeça é visibilidade, é favor, é você ser notado. É a porta certa se abrindo porque alguém lembrou do teu nome. É a oportunidade aparecendo porque você estava no lugar certo na hora certa. Quantas vezes você já ficou invisível? Quantas vezes você já se esforçou, trabalhou, se dedicou, mas ninguém viu? Ninguém reconheceu? Ninguém te chamou? Essa é a vida sem unção. Mas quando a tua cabeça é ungida, você sai da invisibilidade. Você é visto, você é lembrado, você é chamado, e o mais impressionante, o meu cálice transborda. Cálice que transborda não é só ter o suficiente, é ter além, é sobrar, é ter para você e ainda para abençoar. É sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de abundância. Isso não é ganância, isso é a promessa. A promessa não é que você vai viver apertado a vida inteira. A promessa é que o teu cálice vai transbordar. E agora chegamos na parte que sela tudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia não estão paradas esperando você chegar até elas. Elas te seguem. Elas vão atrás de você. Isso significa que a provisão te persegue. A oportunidade te alcança. A porta financeira se abre no teu caminho. Você não precisa correr atrás desesperado, implorando, mendigando. A bondade te segue. E bondade aqui não é só gentileza emocional. Bondade é o bem acontecendo na tua vida de forma concreta, material, financeira. É a dívida sendo cancelada sem você entender como. É o juros sendo perdoado. É o parcelamento sendo aprovado quando nada indicava que ia dar certo. É o dinheiro chegando por um caminho que você nem estava esperando. É alguém te devolvendo algo que você já tinha dado por perdido. É a restituição. É a recuperação. É o que estava travado voltando a fluir. E a misericórdia? Misericórdia é você não receber o que merecia. É a conta de luz não ser cortada mesmo atrasada. É o carro não ser levado mesmo com parcelas pendentes. É o processo não avançar. É a execução não acontecer. É você ser poupado do colapso financeiro que parecia inevitável. Misericórdia é Deus segurando a mão de quem ia te destruir e dizendo: não, esse aqui é meu. Você não toca. E isso te segue todos os dias. Não só quando você está bem. Não só quando você está firme na fé. Todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias de vitória e nos dias de luta. A bondade e a misericórdia te seguem porque você está debaixo do pastoreio. E pastor cuida. Pastor protege. Pastor provê. Sempre. E termina assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar não é visitar. Habitar é morar, é permanecer. É fazer daquilo o teu endereço fixo.
Muita gente só corre para Deus quando está precisando. Quando a conta aperta, ora. Quando o dinheiro chega, esquece. Quando quebra de novo, volta. E aí vive nesse ciclo eterno de sobe e desce financeiro. Mas habitar na casa do Senhor significa que você não sai. Você permanece. Você faz da provisão divina o teu lugar de moradia constante. Não é só uma visita emergencial. É um posicionamento de vida. E quando você habita, quando você permanece, a provisão deixa de ser esporádica e vira contínua. O dinheiro deixa de aparecer só quando você está desesperado e começa a fluir de forma natural, constante, abundante. Porque você não está mais mendigando na porta. Você está morando dentro da casa onde a provisão acontece. Agora você precisa entender uma coisa muito importante. Tudo o que eu te mostrei até aqui, toda essa revelação financeira do Salmo 23, não serve de nada se você não aplicar. Conhecimento sem aplicação é ilusão. Você pode saber tudo isso, concordar com tudo isso, achar lindo, achar poderoso. Mas se você não decretar, se você não tomar posse, se você não ativar isso na tua vida, nada muda. A porta continua trancada. O dinheiro continua travado. A provisão continua bloqueada. Porque revelação sem ação é entretenimento espiritual. E você não está aqui para ser entretido. Você está aqui porque você precisa de resultado. Você precisa que o dinheiro destrave. Você precisa que a conta baixe. Você precisa que a oportunidade apareça. Você precisa que a provisão se manifeste de forma concreta, palpável, real. E isso só acontece quando você sai da passividade e entra na autoridade. Então eu vou te dar agora a instrução prática. Eu vou te ensinar exatamente como você vai ativar o Salmo 23 como chave financeira na tua vida. Primeiro, você vai pegar o Salmo 23 completo, não um pedaço, não um versículo isolado, o Salmo inteiro. E você vai decretar em voz alta, não na mente, não sussurrando, em voz alta. Porque a tua voz tem poder, a tua boca tem autoridade. Quando você declara com a tua própria voz, você está liberando no ambiente espiritual uma frequência de fé que ativa a provisão. Você está quebrando o silêncio da escassez e decretando abundância. Você está destravando o que estava preso. E isso precisa ser feito com convicção. Não adianta você ler o Salmo 23 com aquela voz morna, mecânica, sem emoção, sem fé. Você precisa decretar como quem está tomando posse, como quem está abrindo uma porta, como quem está ativando um código. Segundo, você vai fazer isso durante 3 dias seguidos. Por quê? Porque a ativação financeira espiritual não é instantânea. É progressiva. No primeiro dia você está destravando. Você está soltando o que estava preso. Você está quebrando a crosta de escassez que endureceu em volta da tua vida financeira. No segundo dia, você está abrindo caminho. Você está alargando a passagem. Você está permitindo que o fluxo comece a se mover. No terceiro dia, você está selando. Você está consolidando. Você está afirmando a ativação. E aí a provisão começa a se manifestar. Não necessariamente no terceiro dia de forma visível, mas o processo já foi iniciado. A engrenagem já começou a girar. A porta já começou a ranger. E em breve, ela abre. Mas você precisa completar os 3 dias. Se você fizer um dia e parar, você perde o momentum. Se você fizer 2 dias e desistir, você aborta o processo. Os 3 dias são obrigatórios. Mas eu preciso te alertar sobre algo que a maioria das pessoas não fala. Existe uma guerra invisível acontecendo em volta do teu dinheiro. Existe uma força de escassez que não quer que você prospere, que não quer que você saia da dívida, que não quer que você tenha paz financeira. E essa força trabalha de 3 formas muito específicas. Primeira, plantando medo. Medo de que você nunca vai conseguir. Medo de que você não merece. Medo de que Deus te abandonou. Medo de que não adianta tentar porque você sempre vai fracassar. Esse medo não vem de você.
Esse medo é plantado, é injetado na tua mente para te paralisar. Porque enquanto você estiver com medo, você não age. Enquanto você estiver com medo, você não decreta. Enquanto você estiver com medo, você aceita migalha e chama de provisão. Segunda forma, plantando dúvida. Dúvida de que isso funciona. Dúvida de que Deus realmente provê. Dúvida de que o Salmo 23 pode mudar alguma coisa na tua conta bancária. E a dúvida corta o fluxo. A dúvida cancela a ativação. A dúvida tranca a porta que estava começando a abrir. Terceira forma, e essa é a mais perigosa, plantando distração. Fazendo você começar e não terminar. Fazendo você assistir esse vídeo até a metade e sair antes do final. Fazendo você decretar o Salmo 23 um dia e esquecer no segundo. Fazendo você começar os 3 dias e parar no meio. Porque a força de escassez sabe que se você completar o processo, se você chegar até o final, se você ativar de verdade, ela perde o controle sobre a tua vida financeira. Ela perde o poder de te manter quebrado. Ela perde a capacidade de te sufocar. Então ela vai tentar de tudo para te distrair. Vai aparecer uma notificação no celular. Vai tocar o telefone. Vai bater alguém na porta. Vai dar sono. Vai dar preguiça. Vai dar aquela sensação de: eu termino de ver isso depois. E se você cair nessa, você perde. Você perde a ativação. Você perde o momento. Você perde a oportunidade de destrancar a tua provisão. Por isso que eu te pedi lá no começo. Fica até o final. Desliga as notificações. Coloca no modo avião se for preciso. Porque isso não é um vídeo qualquer. Isso é um protocolo. E protocolo exige compromisso. Exige foco. Exige que você feche a porta para o mundo exterior e abra a porta para o que Deus quer liberar na tua vida. E eu vou te dizer uma verdade dura. A pessoa que está quebrada e controlável é útil para um sistema que lucra com a tua dívida. Banco lucra quando você está devendo. Agiotagem lucra quando você está desesperado. Sistema de crédito abusivo lucra quando você está sufocado. Então, existe um interesse real em te manter quebrado. Não é conspiração, é lógica financeira. Mas quando você sai da escassez, quando você entra na provisão, quando você tem dinheiro sobrando ao invés de faltando, você deixa de ser controlável. Você passa a ter escolha. E isso incomoda muita gente. Mas não deveria te impedir. Deveria te motivar. Então agora vem o protocolo completo de ativação financeira que você vai seguir pelos próximos 3 dias. Escuta com atenção porque cada detalhe importa. Primeiro, escolhe um horário fixo. Pode ser de manhã antes de sair de casa. Pode ser à noite antes de dormir. Pode ser na hora do almoço se você tiver um momento de silêncio. O importante é que seja o mesmo horário nos 3 dias. Por quê? Porque isso cria disciplina espiritual. Isso cria constância. E constância gera resultado. Segundo, encontra um lugar onde você possa falar em voz alta sem ser interrompido. Pode ser o quarto. Pode ser a sala. Pode ser o banheiro se for o único lugar disponível. O lugar não importa tanto quanto o fato de você poder decretar sem vergonha, sem medo de ser ouvido, sem inibição. Porque você precisa liberar a tua voz com autoridade. Terceiro, antes de começar a decretar o Salmo 23, você vai fazer uma declaração de abertura. Você vai dizer: eu decreto provisão sobre a minha vida. Eu abro as portas financeiras que estão trancadas. Eu destravo o dinheiro que está preso. Em nome de Jesus, eu tomo posse da promessa. Só isso. Curto, direto, poderoso. Depois disso, você vai ler o Salmo 23 inteiro, do versículo 1 ao versículo 6, em voz alta, devagar, com convicção. Não corre, não atropela. Sente cada palavra. Decreta cada frase como se você estivesse assinando um contrato espiritual. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Você está concordando com a promessa.
Você está ativando a provisão. Você está destravando o fluxo. E quando você terminar de ler o Salmo 23, você vai repetir 3 vezes a frase: nada me faltará. 3 vezes. Em voz alta. Com autoridade. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. E depois você vai fechar com gratidão. Você vai dizer: obrigado, Senhor, porque a provisão já está liberada. Obrigado porque o dinheiro já está se movendo. Obrigado porque as portas financeiras já estão abrindo. Eu creio e eu recebo. E pronto. Encerrou. Não fica lá duvidando depois. Não fica questionando se funcionou. Você decretou, você ativou, você confiou. Agora é esperar o resultado aparecer. Mas atenção, você vai fazer isso durante 3 dias seguidos no mesmo horário com a mesma convicção. E eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve: eu decreto provisão. E coloca o teu primeiro nome. Isso não é brincadeira. Isso não é joguinho de engajamento. Isso é você firmando o compromisso de fazer os 3 dias. Isso é você declarando publicamente que você vai ativar o Salmo 23 como chave financeira. E quando você escreve isso, quando você declara isso, você está criando uma responsabilidade. Você está se comprometendo. E compromisso gera resultado. Então vai lá agora. Pausa o vídeo se precisar. Escreve: eu decreto provisão e o teu nome. E depois volta aqui porque eu ainda tenho mais uma instrução importante para te dar antes de terminar. E tem mais uma coisa que vai multiplicar o resultado do que você está fazendo. Depois que você completar os 3 dias de decreto do Salmo 23, você vai compartilhar essa verdade com 3 pessoas. Não precisa ser presencialmente. Pode ser pelo WhatsApp. Pode ser mandando esse vídeo para 3 pessoas que você sabe que estão passando sufoco financeiro. 3 pessoas que estão na dívida. 3 pessoas que precisam ouvir isso. Por quê? Porque quando você compartilha a provisão, você ativa mais provisão na tua vida. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você ajuda alguém a destrancar o dinheiro, você destranca o teu também. Isso não é lei de mercado. Isso é lei espiritual. É semeadura e colheita. É generosidade gerando retorno. Então não guarda isso só para você. Não fica com essa revelação trancada. Libera. Compartilha. Manda para quem precisa. E quando você fizer isso, quando você ajudar 3 pessoas a ativarem a provisão delas, você vai sentir algo mudar na tua própria vida financeira. Você vai perceber que o dinheiro começa a se mover de formas inesperadas. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa final antes de encerrar. A ativação financeira não é instantânea, mas ela é real. Isso significa que você não vai necessariamente acordar amanhã com a conta cheia, mas você vai começar a perceber sinais, pequenos no começo, uma oportunidade que aparece do nada, uma dívida que é perdoada sem você entender como, um dinheiro que chega de um lugar que você nem esperava, uma proposta de trabalho, um cliente novo, uma venda que destrava. Esses são os sinais de que a porta está rangendo, de que o bloqueio está sendo removido, de que a provisão está se movendo na tua direção. E quando você perceber esses sinais, não duvida. Não questiona, agradece. Porque gratidão amplia. Gratidão acelera. Gratidão atrai mais. Então, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só o começo, você olha para aquilo e diz: obrigado, Senhor. Eu vejo o teu movimento. Eu reconheço a tua provisão. E eu creio que vem mais. E lembra disso. Você agora tem uma verdade que a maioria das pessoas não tem. Você agora sabe que o Salmo 23 não é só conforto emocional. É chave financeira. Você agora sabe que a diferença entre provisão travada e provisão liberada está na forma como você decreta. Você agora sabe que filho não pede mesada, filho declara herança. E com esse conhecimento vem responsabilidade. A responsabilidade de aplicar. A responsabilidade de não desistir no meio do caminho.
a responsabilidade de completar os 3 dias, a responsabilidade de compartilhar com 3 pessoas. E se você fizer isso, se você cumprir o protocolo completo, eu te garanto que a tua história financeira vai mudar. Não da noite para o dia, mas progressivamente, consistentemente, de forma real e concreta, porque Deus não falha, a promessa não mente, e nada te faltará. Agora você chegou até aqui, você ouviu tudo, você entendeu o erro, você aprendeu a correção. Você viu como o Salmo 23 é uma chave financeira espiritual que abre portas que estavam trancadas na tua vida. E agora vem a parte mais importante de todas, a aplicação. Porque tudo o que você ouviu até aqui não serve de nada se você não aplicar. Conhecimento sem ação é ilusão. Revelação sem prática é entretenimento. E você não está aqui para ser entretido. Você está aqui porque você precisa que o dinheiro destrave. Você precisa que a provisão se manifeste. Você precisa que as portas financeiras se abram de forma concreta, real, palpável. E isso só acontece quando você sai do sofá, pega o Salmo 23 e começa a decretar com autoridade. Então aqui está o que você vai fazer a partir de agora. Hoje mesmo, você vai separar um momento. Pode ser daqui a pouco, pode ser mais tarde, mas tem que ser hoje. Você vai pegar a Bíblia ou abrir no celular e vai decretar o Salmo 23 completo em voz alta. Não na mente, não sussurrando. Em voz alta, com convicção, com autoridade. Como quem está tomando posse de uma herança que já foi garantida. E você vai fazer isso por 3 dias seguidos. Mesmo horário, mesmo lugar, mesma postura. Porque ativação financeira espiritual não é instantânea, é progressiva. No primeiro dia, você destranca. No segundo dia, você alarga o caminho. No terceiro dia, você sela a ativação. E depois disso, a provisão começa a se mover. Não necessariamente de forma visível no terceiro dia, mas o processo já foi iniciado. A engrenagem já começou a girar. A porta já começou a ranger. E em breve ela abre. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas agora. E eu quero que você responda com honestidade. Não para mim, mas para você mesmo. Quanto tempo mais você vai viver quebrado? Quanto tempo mais você vai aceitar que a dívida controle a tua vida? Quanto tempo mais você vai acordar de madrugada com o peito apertado por causa de boleto vencido? Quanto tempo mais você vai viver na vergonha, no sufoco, na pressão financeira constante? 1 mês? 6 meses? 1 ano? 5 anos? O resto da vida? Porque se você não fizer nada diferente, se você não aplicar o que aprendeu aqui, nada vai mudar. A porta continua trancada, o dinheiro continua travado. E você continua do mesmo jeito, orando errado, pedindo como mendigo e se perguntando por que Deus não responde. Mas agora você sabe a verdade. Agora você tem a chave. Agora você sabe como girar do jeito certo. E a decisão é tua. Você aplica ou você ignora. Você age ou você desiste. E tem mais uma coisa. Depois que você completar os 3 dias de decreto, você vai compartilhar essa verdade com 3 pessoas. Manda esse vídeo para 3 pessoas que você sabe que estão passando sufoco financeiro. 3 pessoas que precisam ouvir isso. Porque quando você compartilha provisão, você ativa mais provisão na tua vida. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você ajuda alguém a destrancar o dinheiro, você destranca o teu também. Então não guarda isso só para você. Libera, compartilha, multiplica. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo protocolos espirituais de desbloqueio financeiro. Eu vou continuar revelando verdades que ninguém te ensinou. Eu vou continuar te mostrando como usar a palavra de Deus de forma prática, aplicada, direcionada para provisão material e financeira. E você não pode perder isso. Agora eu vou encerrar com um decreto final. E eu quero que você, se estiver sozinho, repita comigo em voz alta.
Se tiver gente por perto, repete no teu coração. Mas repete, porque esse é o momento de selar tudo o que foi ativado aqui. Presta atenção. Fecha os olhos se isso te ajudar a focar. Respira fundo e decreta comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As portas financeiras que estavam trancadas na minha vida se abrem agora. O dinheiro que estava travado se move agora. A provisão que estava bloqueada flui agora. Eu não sou mendigo. Eu sou filho. Eu não peço favor. Eu tomo posse da promessa. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias. O meu cálice transborda. E eu decreto: a partir de hoje, nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Está selado. Está decretado. Está ativado. Agora é esperar os sinais. Pequenos no começo, uma oportunidade, um dinheiro inesperado, uma dívida perdoada, uma porta abrindo. E quando você ver esses sinais, agradece. Porque gratidão amplia, gratidão acelera, gratidão atrai mais. E lembra, você agora tem uma verdade que a maioria não tem. Você agora sabe que o Salmo 23 não é só conforto, é chave financeira. Você agora sabe que filho não pede mesada, filho declara herança. E com essa verdade, vem a responsabilidade de aplicar, de não desistir, de completar os 3 dias, de compartilhar com 3 pessoas. E se você fizer isso, a tua história financeira vai mudar, progressivamente, consistentemente, de forma real, porque Deus não falha. A promessa não mente, e nada te faltará.